Prega, pastor! Boa noite. E hoje eu preciso de incentivo. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, o fato é tão bom estarmos aqui. Hoje é o dia que nós comemoramos, dedicamos como o dia da Bíblia, mas em virtude de tudo que nós fizemos, durante esses dias e o dia de hoje também, que nos consumiu, nós acabamos também não dedicando o tempo que deveria para pensarmos numa programação melhor e mais voltada para a palavra do Senhor. Mas fato é, irmãos, que segundo domingo, se eu não me engano, primeiro domingo, o segundo domingo de dezembro sempre é falado o dia da Bíblia, é sempre comemorado o dia da Bíblia. E uma coisa que eu aprendi com um pastor, eu não sei se foi meu primeiro pastor, mas ele falava: irmãos, o dia 8, o segundo domingo, é importante, tanto quanto qualquer um outro dia. Que você também absorva esse conhecimento dessa palavra maravilhosa no seu dia a dia. Amém? Dia a dia, nós termos a palavra do Senhor diante de nós será realmente sempre maravilhoso. Que Deus abençoe, feliz pelas crianças, e pelo excelente trabalho que nossas irmãs educadoras têm feito com as crianças. Eu quero aqui, irmãos, publicamente falar da alegria de ver minha esposa compartilhando, viu, irmã Fátima, a bênção que seu filho foi na aula hoje. As respostas que o Rafael deu ali na aula, a irmã Rose chegou em casa feliz, olha, Valfrido, Rafael, isso falando, E isso é fruto do quê? Do trabalho que tem sido feito aqui pela igreja, mas os pais também, assim como os outros pais dos demais alunos. Então, irmãos, vale a pena trazer o seu filho para a escola bíblica. Vale a pena deixar o seu filho aprender a palavra do Senhor nosso Deus, Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir alguns nomes aqui que, por favor, fique de pé. Helder, Rose, Jéssica, a irmã Jéssica não está aqui, ela deve estar aqui ao lado. Irmão Wanderson, está lá no fundo. Irmão Valdilson também está ali do lado dele. A irmã Jandira. A irmã Jandira está aqui atrás. Achei que a irmã estava lá dando aula, mas está aqui, graças a Deus. Irmão Diogo está lá no som, lá em cima. E a irmã Daniela Trevisan também, que está aqui ao lado. Irmãos, esses irmãos foram eleitos na Assembleia Extraordinária, agora em novembro, para compor uma comissão para estudar, analisar o texto do novo estatuto, regimento interno e anexos, alguns documentos anexos, para que nós chegássemos na Assembleia de hoje e fizéssemos a proposta desse texto para aprovação na Assembleia. E para a honra e a glória do Senhor, nós temos a aprovação do Estatuto e do regimento interno novo de nossa igreja, amém? Graças a Deus, um grande passo dado. Irmãos, de todo o meu coração, a vocês, aos diáconos, à diretoria, que o Senhor recompense, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Deus abençoe grandemente vocês. Foi um tempo, rápido, até dinâmico, mas desde que nós chegamos com o texto não pronto, não praticamente o texto final, mas o texto que o pastor entendeu que daria para essa comissão trabalhar, expusemos o texto para eles, eles analisaram, propusemos para a advogada aprovou o texto e nós colocamos aqui para os irmãos. E, irmãos, fato é que foi uma grande bênção hoje. Foi um pouco cansativo, exaustivo, mas Deus nos deu a graça de chegar no final da Assembleia e nós estarmos aqui para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Então, a igreja dá um passo significativo agora com uma organização, com um pedaço de nossa organização, e em virtude de tudo isso ter ocorrido hoje, a irmã Jéssica enviou um edital para que houvesse uma Assembleia semana que vem. E esse edital está revogado. Bom, então, em virtude de tudo que ocorreu, que já foi aprovado, nós não precisaremos ter assembleia na semana que vem. Depois ela vai enviar isso para cada um dos irmãos, fazendo a revogação desse edital. Mas, realmente foi uma grande bênção estar aqui com os irmãos nessa tarde para fazer isso, Mesmo de forma exaustiva, graças ao Senhor, o Senhor nos deu a bênção de ter isso aprovado. Amém?
Irmãos, uma mulher chegou para um homem e pediu para um homem, acho que um pastor, se eu não me engano a história que eu vi, pastor, ora por mim, o que você precisa? Eu preciso de um novo emprego. Ora por mim para eu conseguir. E o pastor orou. Depois de uma semana, ela volta na igreja e fala, pastor, eu quero ir embora da igreja. Ah, mas por quê? Porque o senhor orou e eu não consegui arrumar emprego. Mas, irmã, você pelo menos entregou o currículo? Você foi fazer alguma entrevista? Não, eu não fui fazer entrevista e nem currículo. Não importa, é que o senhor não tem uma oração forte. Irmãos, que tem de gente hoje procurando igreja que tem oração forte. Existe oração forte? Eu quero pensar com você, e até o culto hoje está sendo rápido, né? Dinâmico, né? Mas não é só porque o Davi está dirigindo, não. Eu pedi para os irmãos, né? Nós estamos aqui desde das 4 horas da tarde, desde as 16 horas. E alguns irmãos não conseguem ficar até o final. E eu estou muito exausto. Mas com a graça de Deus nós vamos chegar. Então o culto vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Creio eu que vai terminar um pouquinho mais cedo, então por isso esse dinamismo. Irmãos, eu quero pensar com você hoje sobre o verdadeiro poder da oração. Há algumas coisas que precisa ter na nossa oração a inclusão de alguns elementos, para que o Senhor possa atender a sua oração. Eu quero pensar com você no texto, para iniciar, Mateus 21, 22, e nós vamos olhar outros textos também na palavra do Senhor, para falar sobre, né, essas questões tão importantes. Mateus 21, 22. Jesus vai entrar em Jerusalém, ele vai chegar no lugar, no templo, vai expulsar os cambiadores, vai sair da cidade de Betânia. E aí, quando os discípulos veem Jesus no caminho, ele vai falar sobre a questão da figueira, vai dizer que tem que ter fé, não duvidar, e assim como ele disse para a figueira, não dá fruto e a figueira secou, ele vai dizer, no versículo 22 do capítulo 21, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Nosso Deus e Pai, nós pedimos graça ao Senhor nesta hora, porque, Senhor Deus, não tem nada no homem que colabore para esse momento, se não for o homem usado pelo Senhor. É o barro que é usado por um Deus perfeito, barro imperfeito, que não fala, Senhor Deus, direito, que não raciocina direito, mas, ó Deus, pedimos que, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor use o barro, o Senhor use os pensamentos, o Senhor use a voz, e o povo do Senhor que aqui está, e aqueles que estão em casa, e aqueles que nos ouvirão no futuro, ouça a voz do Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos podem sentar. Irmãos, o verdadeiro poder da oração, nele deve residir alguns elementos. E o verdadeiro poder da oração deve conter uma grande medida de dependência da sua fé. Deve haver, irmãos, um alinhamento dos propósitos de Deus aos seus. É Deus, os propósitos de Deus alinhado em linha com os seus propósitos. Abra sua Bíblia também em Marcos, capítulo 11, verso 24. Vá lá em Marcos, capítulo 11, verso de número 24. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Crede receber e tê-las-ei. João 14, 13. Vá comigo lá em João, capítulo 14, verso de número 13. João, capítulo 14, verso de número 13. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Meus irmãos,
muitos crentes e muitos cristãos hoje em dia, infelizmente, estão vivendo nas suas orações algo que seja místico, talvez. Algo que é místico, esquece talvez de uma grande coisa, que existe uma grande dependência da parcela de fé que você tem empenhada na sua oração. Parece que há uma fórmula mágica que o povo de Deus recita e acha que através dessa fórmula mágica, como se fosse um pirim-pim-pim, e o negócio está acontecendo. Em nome de Jesus. Tem gente aqui na Bíblia, no livro de Atos, camarada viu lá a expulsão de demônio, em nome de Jesus expulsou, tomaram uma surra do demônio. Por quê? Porque não estavam na condição certa. Irmãos, nós, filhos de Deus, aquele que tem o selo do poder do Espírito Santo de Deus, e a gente vai ver que existe uma coisa muito importante dentro disso, para que através da sua fé, da sua firme confiança e certeza, você possa receber as coisas do Senhor. Pedir assim, em nome de Jesus, não garante que Deus fará tudo e todas as coisas que nós estamos pedindo. De forma alguma. Irmãos, Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E dentro do propósito de Deus, para a minha vida e para a sua vida, ter fé significa se adequar, se conformar e alinhar os seus propósitos aos propósitos do Senhor. Quando o cristão entende isso, ele vive uma vida de felicidade. Irmãos, é se identificar com os propósitos de Cristo, à medida em que a sua vontade se torne a vontade de Deus. Qual é a sua vontade hoje? O que você deseja? O que você quer? Eu vou pedir ao Senhor em nome de Jesus. Tome cuidado, porque nem tudo que se pede em nome de Jesus, talvez você vai ter. Leia comigo, 1 João 5, 14 e 15. 1 João, capítulo 5. Um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Fé, confiança que precisa existir dentro do poder, do verdadeiro poder da oração, da sua oração. Tem que haver essa dependência, né, esse grande elemento de fé alinhando os seus propósitos aos propósitos do Senhor. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem que ser segundo a sua vontade. Mas não é a sua, não é a minha, é a vontade dele, amém? É a vontade dele. Porque a Bíblia nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, nós temos que entender que nosso Deus, Ele não disse para nós que a nossa jornada seria fácil, mas o nosso destino eterno é certo. A glória celestial é a maior bênção que nós vamos receber na nossa vida. Lutas e dificuldades, nós temos no nosso dia a dia. A caminhada é difícil. Em nome de Jesus, irmão, não significa que tudo vai acontecer. Tem muita gente querendo viver essa fé doida, isso é fé doida. Mas a fé verdadeira é aquela fé que deposita e alinha a sua confiança à vontade do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá um carro novo. Mas Deus não quer que você tenha um carro novo, não. E é engraçado que as pessoas pensam em bens materiais, né? Senhor, me dá uma língua nova. Senhor, me ajuda, Senhor, porque se eu ver, eu penso, me dá uma cabeça nova, uma mente nova. Porque se eu pensar, eu falo, Senhor. Então trabalha, me dá uma mente, me dá um pensamento e me dá uma língua nova também. Tem, já viu alguém orar assim? Ora. Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu não fique lá na porta da rua fofocando. Ah, me dá, Senhor Deus, um coração novo para não ficar falando mal dos irmãos, das irmãs. Esse tipo de oração não se faz. Querer, irmão, querer emprego sem entregar currículo? Quer promoção no trabalho sem chegar no horário? Quer ser chefe, mas não estuda?
não se dedica, desculpa, vai ficar do mesmo jeito. O cristão precisa entender isso. Pedir segundo a vontade do Senhor. Agradar-se, irmãos. Deleitar-se no Senhor. Estar certo de que o prazer que nós temos, que é o prazer dessa Bíblia Sagrada, a minha fé, a minha confiança, o meu prazer está no Senhor. E Deus vai se agradando de nós, irmãos, à medida em que nós nos agradamos dele. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo. Mas você não está se agradando do Senhor, como o Senhor vai atender o desejo do seu coração? Que fé, irmãos, é essa que nós temos, que simplesmente achamos que falar as coisas, talvez em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. O versículo de número 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, olha que coisa bonita. O início do processo é, temos confiança e pedimos segundo a vontade. E se pedimos segundo a vontade dele, eu tenho certeza que ele vai nos ouvir. E se ele vai me ouvir, eu sei que eu alcancei aquilo. E aí você entende por que o crente consegue descansar em Deus. Irmãos, você vem aqui hoje para Deus derrotar você. Você veio aqui hoje não é para sair daqui vitorioso. Nós não estamos aqui vindo só para alcançar a vitória. A maior vitória para o cristão é ser derrotado por Deus nesta hora. A maior vitória do cristão é dizer, Senhor, eu estou saindo daqui derrotado por Ti. Porque talvez a minha visão é pequena, é parca, é medíocre. E o Senhor ampliou a minha visão, dando para mim uma orientação e um conselho. Eu preciso confiar no Senhor. E confiar no Senhor, irmãos, é se agradar segundo a vontade dEle. Irmãos, esse é o segredo de pedir e não receber, segundo Tiago. Sabe por que Tiago fala que muita gente pede e não recebe? Tiago 4,3. Porque pedem para gastardes em vossos deleites. Aí ele classifica abaixo, no versículo 4 e 5, ele vai classificar os deleites. Pessoas são homicidas, são adúlteros, e aí vai. E pessoas que estão fazendo o quê? Agindo com a própria carne, pela carne e para a carne. Esse tipo de fé, irmãos, não é a fé que o povo da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa tem. Em nome de Jesus. Nós temos uma fé, uma confiança, porque nós não pensamos somente em nós mesmos. Por que nós devemos pensar só em nós mesmos? Irmãos, o verdadeiro poder da oração, ele contempla alguns elementos, e o elemento que nós devemos pensar e contemplar na nossa cabeça é que o verdadeiro poder da oração, ele é ilimitado. É ilimitado o verdadeiro poder da oração, é ilimitado para quem está em Cristo. Como que nós podemos entender isso? João 15,7. Volta comigo lá em João 15,7. Por quê, irmãos? Permanecer em Cristo mostra que você tem relacionamento com Ele. João 15,7, a Bíblia fala assim. A Bíblia vai dizer assim: e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, as minhas remateias, guarde isso, já vou falar disso. As minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora olha que interessante o versículo de número 3 nesse capítulo. Vós já estáis limpos pelo Logos. Vós já estáis limpos pelo Logos. E quem é o Logos de Deus? No princípio era o Logos. E o Logos era Deus e o Logos estava com Deus. O Logos é que nos purifica. Cristo, a palavra de Cristo é que nos purifica. E ele diz, essa palavra que vos tem falado. Quando chega no versículo 7, ele vai dizer, se vós estiverdes em mim, estar em Cristo, irmão, significa algo que verdadeiramente eu devo valorizar. Eu, como filho, devo ser obediente ao meu pai e me identificar com esse meu pai, sendo obediente em tudo que ele me pedir. E aí o pai vai olhar do céu e vai dizer, ali tem um filho meu, verdadeiramente, ali tem um filho, de quem eu
me agrado. Lembra da semana passada? Jó. Satanás vem, olha, Jó, ó, Senhor, de onde você vem? Vem de rodear a terra. Eu lembro que eu falei para os irmãos que aqui tem algo legal. Satanás, ele tem o acesso diante de Deus, porque ele vai requerer judicialmente diante de Deus algo que ele tem direito. O que ele tem direito? Ele tem direito sobre essa terra. Ele é uma potestade e ele tem o domínio sobre essa terra, nesse sentido. Mas não que Deus criou tudo e entregou na mão dele, não é isso. Ele tem um poder e é através disso que ele vai lá falar com Deus. E Deus fala, está vendo o meu servo Jó? É um homem íntegro, reto, ele é temente a mim. E Satanás faz a arruaça lá, mas Jó conservou a integridade dele e ele nunca pecou e nunca pronunciou nada contra Deus com os seus lábios. Irmãos, quando o pai olha e vê que o filho permanece no ensinamento, o pai fica satisfeito. É interessante quando nós lemos o versículo 6, e aí Jesus continua dizendo aqui para algumas pessoas, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam aonde? No fogo e ardem. Ou seja, irmãos, permanecer em Cristo, isso é uma coisa maravilhosa. Essa promessa que é feita aqui, que quem adere, quem permanece na palavra do Senhor, no versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, as minhas remateias, as remateias de Cristo, os ensinamentos de Cristo, essa palavra, irmãos, ela tem muito a ver com o Salmo 119, versículo 9 a 11. Guardo a tua palavra, guardar, é algo, irmãos, que você se apropria e esconde. Guardar a palavra, e a palavra lá, não é no sentido de logos no hebraico, mas é no sentido do grego, das remateias, que são os pronunciamentos. Então, o que Jesus está querendo dizer? Cada pronunciamento do Velho Testamento, guarde os pronunciamentos, guarde os 10 mandamentos, guarde a lei, e você será bem-aventurado e você será feliz. Se você estiverdes em mim, e estar em Cristo significa que essa palavra deve estar no teu coração. Guardo os teus pronunciamentos no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque muita gente tem caído e tem pecado? Porque não guarda as palavras, os pronunciamentos de Cristo Jesus. Irmãos, Cristo, ele é entendido e ele é atendido quando nós percebemos. Vamos pensar, a gente falou da língua, de dar uma nova língua, que ninguém ora por isso. Dar uma nova mente, um novo pensamento. Não é fácil, irmãos, às vezes viver no mundo e você muitas vezes está dirigindo no trânsito. Eu já fui mais nervoso no trânsito, mas muito mais nervoso, muito mais nervoso. Esses dias eu fui levar meu pai no médico, estou voltando. Na quarta-feira eu nem consegui chegar aqui a tempo para o culto. Mas ninguém, irmãos, estava me dando a vez. E meu pai viu, né? Ele já falou para mim, filho, você é muito paciente, você dá a vez para todo mundo, né? Irmão, deixa o povo passar. Eu brinco com meu pai e falo assim, pai, eu sou pastor não faz nada, né? Não faz nada. O pastor está com a vida ganha já, o povo precisa ganhar a vida, então deixa ele passar, está com pressa. Irmãos, o camarada jogou o carro na minha frente, era a minha vez e tal, e ele não podia passar. Eu ainda joguei o carro de lado e o cara acelerando. Joguei, tirei uma fininha dos carros e meu pai falou, tem motorista e tem motorista. Mas ele não estava querendo dizer que eu sou bom motorista. Ele estava querendo dizer que tem gente que dá oportunidade e gente que não dá oportunidade. Irmãos, as remateias, os pronunciamentos de Cristo faz diferença nessa hora. Indo para a casa do meu pai, para levar ele na sexta-feira para o banco, eu vi um rapaz na CUPC, vendendo bala. Irmãos, Deus tomou meu coração de um sentimento que eu olhei para o rapaz e eu comecei a chorar. Falei, ele estava assim, o sol estava quente, queimado, assim, sabe? O rapaz estava queimado, um semblante sofrido. E eu não sei se por causa da música, eu não sei se por conta de tudo que eu estou vivendo, assim, que eu caí em lágrimas. E eu falei, meu Deus, irmão, se eu tivesse 100 mil reais no bolso, eu dava para aquele homem naquela hora. Querendo ver a situação dele diferente. Eu não podia parar, não podia falar de Cristo para ele. E aí eu guardo ali
negocinho assim de bala, né? De chiclete, um potinho. Aí ele tinha R$ 2 lá. O que caiu na minha mão, eu peguei, ele veio rápido. E eu falei para ele chorando, ele olhou para mim sem entender. Eu falei, olha, o que eu posso fazer para te abençoar está na minha mão. Em nome de Jesus, seja abençoada a tua vida. E eu tive que seguir porque o trânsito precisava fluir. Passei o dia lá com meu pai, né, a partir da manhã, voltei, nem almocei lá para voltar para cá. Quando eu volto na CUPC, peguei a CUPC, quando eu volto na CUPC, o rapaz atravessa o carro, irmão, anda na minha frente. O que está na mão dele? O folheto que eu dei para ele. E eu passei já feliz e falei, Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra faça a diferença na vida dele. Meu irmão, eu estou dando esse exemplo para você entender o quê? Se a palavra de Deus não tomar o seu coração, você não vai sentir amor pelas pessoas que estão perdidas nesse mundo. As pessoas simplesmente vão passar por nós, e não é o meu dinheiro, irmãos. Não é os 100 mil reais que vai fazer diferença naquela vida. Não é R$1, talvez seja o folheto, seja a palavra de Deus. Meu pai precisa de salvação pela palavra de Deus. O seu pai, a sua mãe precisa de salvação pela palavra de Deus. Só que nós, irmãos, estamos vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Como se a gente eu estou em Cristo, mas quem está em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão na tua vida. Se a palavra de Cristo não está na tua vida, você não sente amor pelas pessoas. Senhor, dá mais amor pelas almas perdidas. Quem ora pedindo isso? Eu não vou nem falar. Eu não vou nem pedir para você levantar sua mão. E eu digo por mim mesmo. Não estou acusando ninguém, eu digo por mim mesmo. Se as minhas palavras estiverdes em vós, peça. Peça o que você quiser. Ele não fala, peça só isso. Pede o que você quiser. E Jesus dá a afirmação, vos será feito. Será, irmãos, que nós não estamos sendo atendidos nas nossas orações? Por quê? Porque nós não estamos com a palavra de Deus no nosso coração. Dia da Bíblia, podíamos fazer aqui uma festa grandiosa, trazer milhares de exemplares, contar um monte de histórias sobre a Bíblia. Que diferença vai fazer, sendo que se amanhã, segunda-feira, eu chego em casa e eu nem pego na minha Bíblia? É uma Bíblia que vai ficar só aberta em determinado lugar. E eu nem olho para ela, nem sequer um versículo por dia. Eu não entendo, eu não sei. Não consigo falar um versículo bíblico para alguém que precisa numa hora de necessidade. Talvez uma solução. Guarde os salmos. Tem salmos chaves. Salmo 24, Salmo 37, para você saber. Mas nem isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tem uma pessoa desesperada. Olha, tem um salmo que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas os crentes nem sabem mais disso. Ninguém decora mais a Bíblia. Estou feliz, irmãos, porque tem um irmão que está dizendo, pastor, eu estou decorando 1 Coríntios 13. Está lá, irmão, mastigando. Mastigador de Bíblia, comedor de Bíblia. É isso, irmão. A vida alimentada pela palavra, interiorizando, colocando os conceitos da palavra. Tem tido uma vida abençoada e próspera. E vai ter em nome de Jesus para a glória de Deus. Por quê? Porque a palavra está guardada no coração para não pecar contra o Senhor. Deus não está falando, irmão, para você comer a Bíblia toda, pegar a Bíblia toda no mesmo dia. Muitas vezes é um versículo. E tem crentes, irmãos, que nenhum versículo da Bíblia não coloca. Eu estou sendo enfático aqui porque você precisa entender isso. Talvez a sua oração não está sendo ouvida, a sua vida não está prosperando. Não é porque na igreja não tem oração forte. É porque você não está se fortalecendo naquilo que vai te fortalecer. E você deve se fortalecer nisso. Na palavra do Senhor. Colocar a palavra do Senhor no seu coração. Irmãos, a Bíblia fala lá em João 14:13 que Deus é glorificado. O Pai é glorificado ao responder nossas orações. E aqui, essa resposta é pela produção dos frutos. João 14 está falando dos frutos. O verdadeiro crente, ele obedece e ele permanece nos ensinamentos de Jesus. Olha como é interessante o capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Mas que fruto que está dando? Você não está dando fruto, então você não é discípulo de Jesus. Precisa dar fruto.
O principal fruto de um crente, irmãos, é a obediência. Permanência no ensinamento de Jesus. É maravilhoso saber, irmãos, que o poder eterno de Cristo está à nossa disposição, se permanecermos verdadeiramente nele. Guarde isso. O poder eterno de Cristo está à sua disposição. Mas a oração forte, se é que você entende isso, a oração de poder é você que tem que fazer. Você pode pedir ao Senhor. Antes disso, guarde a palavra dele no seu coração. Você tem que ter esse amor de permanecer no Senhor, para que o Senhor permaneça em você. Eu sou de Cristo, mas a palavra dele não está no meu coração? Eu sou de Cristo, mas eu não permaneço em Cristo? Permanece, é só o rios, dando risadinha o dia inteiro. Videozinho, subindo videozinho o dia inteiro, né? Legal. Irmão, Satanás está fazendo uma obra grandiosa na vida de muita gente, com internet, com todas essas coisas. Satanás está querendo pegar escravo e dizer que escravo é príncipe. Nós somos, talvez, né, podemos dizer, somos príncipes de Deus. Nós somos escravos do Senhor. Somos aqueles que fomos resgatados por bom preço. E agora nos comprometemos a sermos escravos para o resto da nossa vida, porque o nosso Senhor é um bom Senhor. Porque Ele nos trata com amor e com dignidade. Porque nós temos um Senhor que se importa conosco, e de tal forma Ele se importa que qualquer Senhor poderia, nem sequer, nem daria bola para nós, mas Ele diz: eu te amo, eu cuido de você, eu te guardo e eu estou à disposição de você 24 horas por dia com todo o meu poder. Peça e eu vou te atender. Peça e eu estarei ao teu lado. Mas, se você estiver em mim, eu estarei com você. Irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. Eu quero terminar a mensagem de hoje pensando, irmãos, que o verdadeiro poder da oração, ele é muito mais eficaz quando é acompanhado de louvor. Pastor, esqueci o nome dele, Dosualdo, se eu não me engano. Era um pastor da igreja de Batatais. Ele saiu do interior, vinha para São Paulo, ou o contrário, com a filha dele, uma das filhas dele. O pastor Dosualdo, acho que bateram no carro dele na estrada, e o carro dele capotou. A filha estava viva, e ela estava vendo o pai morrer. Os dois deram as mãos, e ele e ela começaram a cantar um hino de louvor a Deus. E cantando um hino de louvor a Deus, o pastor expirou e fechou os olhos e foi para a glória celestial. No meio da luta, no meio do sofrimento, o crente canta e louva ao seu Senhor. Atos 16. Atos 16. Irmão, desculpa, eu gosto de ser provocativo, né? Que você creia nisso, amém? Que você creia nesse Deus maravilhoso. Creia. Atos 16, 25 a 26. O verdadeiro poder da oração, irmãos, é um elemento que deve estar na nossa oração. É o louvor, a oração acompanhada do louvor. O versículo 22 em diante, Paulo e Silas estão presos porque estavam pregando o evangelho. No versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Irmãos, eles estavam como? Presos num tronco. E eles oravam, e eles faziam o que mais? Cantavam o quê? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as minhas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Irmãos, olha um hino maravilhoso para cantar na prisão. Glória, glória, aleluia. Puxa aí, irmã Rosa. Vai lá. Vem Jesus. Está preso, irmão, está lá, tomou chibatada, está doendo, a coisa está ruim, está feia, mas tem alegria no coração,
pode maltratar o corpo, mas não consegue maltratar a alma. A nossa alma está salva. Aquele que é salvo em Jesus, ele tem a fé, a firme certeza e confiança. Ele deposita a confiança no Senhor. E tamanha é a confiança dele, que mesmo sofrendo, ele encontra forças para louvar o Senhor. Para cantar, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Você consegue imaginar a cena, irmãos? A prisão fica quietinho. No versículo 16 a 18 você vai ver o porquê que esses homens são presos. E aí o versículo 22 a 24 vai dizer que eles são tratados como criminosos. Irmão, crente é meio maluco, né, irmãos? Crente canta louvores a Deus, mas Deus age em seu favor. Deus é o Deus que está no meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita. Irmão, você quer que Deus venha te socorrer? Ore e louve ao Senhor. Talvez sua luta, talvez sua dificuldade seja porque há coisas da palavra do Senhor que precisam estar no seu coração, que você ainda não abriu o coração para Ele. Há questões que você precisa colocar diante de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. Uma nova língua, uma nova mente, um novo coração. E a nova mente passa por esquecer as coisas do mundo, colocar o louvor de Deus no seu coração e louvar o Senhor. Cantar um hino, irmão, vivo feliz, pois sou de quem? Sou de Jesus. E quem é de Jesus já desfruta. Sou por Jesus. Que poesia magnífica. Sou um herdeiro, você é uma herdeira. Porque a herança não é nesse mundo, mas é uma herança eterna. Que não se corrompe, que não se desgasta e que já está preparada para cada um de nós. Maravilhoso, irmãos, poder ser um cristão e entender isso. O verdadeiro poder da oração reside nessas questões. Que em nome de Jesus, Deus fale ao seu coração para que você aprimore essas questões na sua vida.